Olá, moçada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos para mais uma edição do Jornal do Masa tradicional. Nós que estamos analisando mais uma vez a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. No entanto, pessoal, tanto no dia 9 de outubro, quarta-feira passada, quanto nesta quarta-feira, 16 de outubro, a Folha de São Paulo trouxe reportagens especiais para atualizar a situação da saída do Reino Unido da União Europeia, que, se de fato acontecer, deverá acontecer no dia 31 de outubro de 2019, portanto, daqui a 15 dias. Obviamente que há uma conversação, há uma negociação e até a possibilidade dessa situação se reverter, como nós estamos observando no primeiro caderno da Folha de São Paulo de quarta-feira, dia 9 de outubro, edição 33.061, a reportagem da própria Folha de São Paulo diz: Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, e Angela Merkel, a chanceler alemã, concordam em não concordar sobre o Brexit. Negociações indicam que não haverá acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, marcada para o dia 31 de outubro. As declarações emitidas por Reino Unido e União Europeia nesta terça-feira, 8 de outubro, trazem uma notícia boa e outra ruim. A boa é que parece haver consenso. A ruim é que as duas partes concordam que não haverá acordo sobre o Brexit. Uma fonte do governo britânico, ouvida pela agência de notícias AFP, Agence France Press, afirmou que a chanceler alemã Angela Merkel advertiu o primeiro-ministro britânico Boris Johnson de que um pacto para a saída do Reino Unido do bloco europeu é extremamente improvável, a menos que Londres aceite manter a Irlanda do Norte em uma união alfandegária com a União Europeia. Ou seja, a Angela Merkel, a grande líder da União Europeia, engrossou o caldo, dizendo então que se não houver liberação para que a Irlanda do Norte continue com o atual acordo de livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços, firmado no dia 1º de janeiro de 1993 no Tratado de Maastricht pelo Reino Unido, e que a Irlanda do Norte, que é um dos componentes do Reino Unido, quer permanecer com estes privilégios, se a Irlanda do Norte não contar com esse direito, eles vão tornar a saída do Reino Unido bem difícil. Para Londres, no entanto, a exigência faz com que um acordo seja essencialmente impossível, indicou a fonte, destacando que Boris afirmou a Merkel ter apresentado uma proposta razoável. O governo alemão não divulgou até o momento sua versão da conversa. Em público, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, acusou Boris Johnson de brincar com o futuro da Europa e do Reino Unido, com sua tentativa de atribuir a culpa aos europeus por um eventual fracasso das negociações do Brexit. Na verdade, o Reino Unido estava querendo condições especiais dentro do bloco, fez esse ensaio manipulado pela empresa Cambridge Analytica
para tentar auferir condições especiais dentro da União Europeia e não conseguiu. Agora, todas as desculpas são atribuídos à União Europeia quando foi uma manipulação provocada pelo próprio Reino Unido. Boris Johnson, o que está em jogo não é ganhar uma disputa estúpida de culpa. O que está em jogo é o futuro da Europa e do Reino Unido, assim como a segurança e o interesse de nossos cidadãos, publicou Tusk em uma rede social. O governo britânico rebateu e disse que a União Europeia não tem mostrado comprometimento com as negociações. Por que não? Porque representa o interesse de um particular, o Steve Bannon. Steve Bannon, que é o chamado intelectual que fez renascer a direita ortodoxa, o fascismo, que manipulou as eleições nos Estados Unidos, manipulou as eleições do Brasil, colocando na presidência da República Jair Bolsonaro, e no Reino Unido ele manipulou as eleições do Brexit, já que a população era majoritariamente contrária. Ele foi pego no pulo, evidentemente passou para os seus executivos a culpa, através da empresa que eu já disse para vocês, logo a chamada Cambridge Analytica, logo se safou. Mas ele é o manipulador, o responsável pelo Brexit. A União Europeia sabe muito bem disso, não vai ceder em nada. O Reino Unido que arque com as consequências do Brexit, mas eles estão tentando tumultuar a verdade da situação. Boris Johnson dá sinais cada vez mais claros de que desistiu de um acordo. O premier considera que as negociações com a União Europeia vão fracassar e que ele terá que fazer todo tipo de coisa para impedir outro adiamento do Brexit, de acordo com uma fonte do governo britânico citado pela revista The Spectator. Inclusive, em agosto, na recessão da Câmara dos Comuns, ele chegou a pedir autorização para a Rainha da Inglaterra para fechar provisoriamente o Congresso, no caso a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords, para que eles não tivessem nenhuma atividade para, evidentemente, não tumultuar a saída do Reino Unido no dia 31 de outubro. Os parlamentares voltaram às pressas das suas férias e não permitiram este absurdo, o que cheirava tipicamente uma ditadura autoritária. Ao fechar a Câmara dos Lordes e dos Comuns, a reação se tornou imediata. Agora Boris Johnson, além de certo isolamento e rejeição dentro do Reino Unido, está sendo desmascarado pela União Europeia, sobretudo pela grande líder Angela Merkel. Caso o acordo morra nos próximos dias, a tratativa não será revivida, informou fonte próximo a Boris Johnson. Dessa forma, então, ele pretende tirar à força o Reino Unido da União Europeia. Evidentemente, isso terá alguma reação e essa reação pode ser profundamente prejudicial ao país. O calendário do Brexit terá datas-chaves em breve. Em 17 e 18 de outubro, haverá uma reunião de cúpula da União Europeia que poderá ser a última com a participação do Reino Unido. A expectativa é que a decisão sobre um acordo seja tomada até lá. Caso não haja acerto até 19 de outubro, Boris será obrigado a pedir adiamento do Brexit. A exigência foi aprovada pelo parlamento britânico em setembro. Então, como disse, o próprio parlamento está em dúvida se houve valor real, legítimo no plebiscito, e ele concorda que um novo plebiscito para rever a posição do Reino Unido acerca de sua saída seja tomada. A saída sem acordo poderá gerar caos no Reino Unido,
pois não se sabe como ficariam as regras para a circulação de pessoas e mercadorias. Ora, ao sair da União Europeia, evidentemente está renunciando ao Tratado de Maastricht, logo, em tese, fica proibido da livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços. A ex-ministra Theresa May fechou um acordo de saída em 2018, mas ele foi rejeitado seguidas vezes pelo parlamento britânico, mesmo após algumas adaptações. Boris repete constantemente que a saída ocorrerá mesmo sem acordo em 31 de outubro e que não pedirá um terceiro adiamento. Isto é a posição típica da extrema-direita, que vê na participação da União Europeia muitas regras, muitos benefícios sociais e que, segundo eles, o Estado não está dando conta de cumprir, está sendo enferrujado, e isso vai fazendo com que o Reino Unido perca competitividade. Por isso, Boris Johnson quer se livrar da União Europeia. Isso alimenta especulações de que ele procura uma brecha na lei que permita a partida abrupta. Acataremos a lei e sairemos da União Europeia em 31 de outubro. A forma legal para isso é assunto do governo, enfatizou o porta-voz do governo britânico. Se for forçado a um novo adiamento, Boris deve seguir buscando antecipar as eleições, nas quais faria uma campanha ostensiva pela retirada sem acordo, segundo uma fonte anônima do governo. Então, note como o Reino Unido foi um dos pilares, apesar de sempre ser muito caprichoso, da União Europeia, resolve então se retirar de forma drástica. A fonte do governo não nega nem confirma as informações, o que levantou suspeitas de que se trata de um vazamento intencional para deixar claro aos outros 27 países europeus a determinação do governo britânico. Segundo a ex-ministra do Trabalho, Amber Rudd, que renunciou em setembro, essa fonte anônima é Dominic Cummings, consultor especial do primeiro-ministro e arquiteto da vitória do Brexit no referendo de 2016. Se fala que houve um arquiteto, houve uma campanha, houve uma manipulação da direita britânica, controlada pelo movimento internacional de direita, arquitetado do Steve Bannon, para que convencesse parte da população a realmente deixar o Reino Unido. No entanto, nós vimos que isso já está trazendo vários dissabores para o Reino Unido, saída de muitas multinacionais, aumento do desemprego e até a desvalorização da libra esterlina, que está com seu menor valor em toda a história. Na semana passada, Boris Johnson apresentou proposta de acordo com foco nas Irlandas, mas o plano não foi bem recebido. A fronteira entre as Irlandas é o ponto mais sensível do Brexit. Se for aprovado, a Irlanda, que é um membro da União Europeia, e a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, voltarão a ter uma fronteira, o que vai contra o acordo de paz firmado em 1998, que encerrou o conflito de 3 décadas e finalmente desmobilizou a força do IRA, o Irish Republican Army, o Exército Republicano Irlandês. No domingo, Boris alertou em conversa por telefone com o presidente francês Emmanuel Macron que esta é a última chance de um acordo e que os líderes europeus não devem confiar que o parlamento britânico impeça uma partida brusca. O Brexit foi aprovado em um referendo realizado em junho de 2016 por 52% dos votos. Desde então, o Reino Unido negocia os termos da saída, que foi adiada por 2 vezes. Pois é, gente, a situação está ficando bastante complicada, parece que não haverá o acordo,
pelo acordo, o Reino Unido deveria simplesmente continuar até achar uma solução. Mas parece que eles não estão dispostos a conversar sobre isto. Pessoal, eu estou folheando aqui a folha de hoje, no dia 16 de outubro de 2019, e nós temos reportagens sobre a Turquia, temos reportagens sobre o Israel, temos reportagens sobre o Brasil e, no entanto, como eu estava dizendo a vocês, nós tínhamos aqui um comentário sobre o Brexit. Mas, deixa eu só me localizar, tenham só um pouquinho de tranquilidade aí, o jornal deu uma espalhada, mas a gente já vai localizar. Enquanto isso, vamos tomar uma aguinha, descansar. Eu já devia ter deixado pronto, né? É isso aí que dá ficar um tempinho longe da câmera. Eu fiquei 2 dias por conta do celular e a gente já perde, né, o time da situação. Então aqui está a questão da Turquia e da Síria. Aqui está a posição norte-americana, fala que o Putin avança sobre o Oriente Médio com tapete vermelho. Aqui está, eu já tinha passado por ela, exatamente na página A18 do primeiro caderno, seção Mundo. Aqui está. Em meio a ceticismo, avançam negociações para Brexit com acordo. Segundo o jornal The Guardian, Boris Johnson teria feito concessões à União Europeia em relação ao backstop. Vamos ver então, parece que eles se acertaram sobre a questão da fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte. Quando se trata de Brexit, é sempre bom duvidar, mas União Europeia e Reino Unido afirmaram ser possível alcançar um consenso que afaste o temido divórcio sem acordo em 31 de outubro. Isto, gente, se passou uma semana. Entre a primeira reportagem, 9 de outubro, e esta que eu estou fazendo do jornal de hoje, 16 de outubro, se passou uma semana. Ao chegar a Luxemburgo, uma das sedes do bloco europeu, o negociador da União Europeia, Michel Barnier, disse nesta terça, 15 de outubro, que embora pareça cada vez mais difícil, um pacto nessa semana está no horizonte. Então, foi nomeado um negociador para representar a União Europeia, para tentar, então, de todas as maneiras, que se efetivamente ocorrer a saída dia 31 de outubro, como diz o início do texto, em se tratando do Brexit, tudo tem que se duvidar, tem que se esperar acontecer. Parece que por essa participação do Michel Barnier, parece que a situação vai se ajeitar. A declaração vai na mesma linha adotada pelo ministro britânico para o Brexit, Steve Barclay, para quem ainda é muito possível alcançar um acordo, ainda que discussões sigam em curso. Então parece que os atores principais que não estavam se entendendo se afastaram. Boris Johnson por parte do Reino Unido, Angela Merkel por parte da Alemanha, e entraram estes negociadores que têm uma perspectiva mais clara. Por parte do Reino Unido, Steve Barclay, por parte da União Europeia, o Michel Barnier. Barnier e Barclay devem se encontrar em breve para tentar avançar as negociações antes de quinta e sexta-feira, quando ocorre a cúpula da União Europeia, considerada fundamental a apenas 2 semanas da data prevista para o Brexit. Segundo o jornal The Guardian, citando fontes das duas partes,
O governo do primeiro-ministro britânico Boris Johnson teria feito grandes concessões às demandas do bloco em relação à fronteira entre as Irlandas, o que faria com que um texto preliminar do trato pudesse ser divulgado nesta quarta-feira, dia 16. Então, um grande detalhe que a gente havia comentado anteriormente, que era a fronteira das Irlandas, parece que o Reino Unido acabou cedendo. No entanto, ainda não foi divulgado o acordo e, segundo eles, o acordo deveria ser divulgado hoje. As equipes de negociação teriam consentido com a ideia de uma fronteira alfandegária no mar da Irlanda e não mais por terra, a proposta rejeitada pela ex-primeira-ministra Theresa May. O chamado backstop, uma fronteira para produtos entre a Irlanda, país da União Europeia, e a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, é a principal trava, já que a Irlanda do Norte, a Irlanda, tem livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços, foi uma condição sine qua non para que o Tratado de Paz entre católicos e protestantes da Irlanda do Norte fosse selado em 1998. Os dois pontos de divergência gravitam em torno de como evitar a aplicação de controles alfandegários e garantir o direito de controle concedido às autoridades da Irlanda do Norte sobre o acordo de divórcio, que deve proteger o mercado único europeu e os acordos de paz que encerram décadas de conflito. É o que eu disse, a Irlanda do Norte tem um acordo com a Irlanda, e este acordo da Irlanda do Norte, claro que foi firmado pelo Reino Unido. Porém, obviamente, há um acordo também com a União Europeia e esses acordos caminham em sentido contrário. É isso que eles estão procurando discutir e resolver. Muitos, porém, preferem prudência. O chanceler holandês Stef Blok diz que o Reino Unido tomou algumas medidas, mas não as suficientes para garantir a integridade do mercado comum. Ainda que muitos pontos da negociação estejam sob dúvidas, a fagulha de otimismo fez com que a Libra subisse ao nível mais alto em relação ao dólar e ao euro desde maio, justamente a Libra esterlina que estava sentindo e muito a falta do acordo e a saída sem acordo do Reino Unido da União Europeia. Só de se cogitar uma possibilidade de resolução, isso fez os mercados apostarem mais na moeda britânica, que é a Libra esterlina. Tirar o país do bloco no dia 31 é prioridade de Boris Johnson. O primeiro-ministro tem como limite o sábado, agora, dia 19 de outubro, para conseguir um acordo. Segundo legislação aprovada pelo parlamento britânico, caso não chegue a um consenso, até essa data, o premier é obrigado a solicitar um novo adiamento do Brexit, o terceiro desde março de 2019, e algo que hesita em fazer. As opções de extensão variam de um mês extra a um semestre ou mais. Então, talvez haja a negociação que pode se estender um pouquinho mais. Claro que o Boris Johnson não está muito feliz com isso, mas pode ser que se estenda por mais um semestre até que se ajeite a questão das fronteiras das Irlandas. Há alternativas, no entanto. Se Londres não fechar um pacto, poderá ocorrer, ainda não se sabe como, um divórcio amargo que afetaria o comércio, perturbaria os mercados financeiros e potencialmente levaria à cisão do Reino Unido. Sim, isso é possível. Por quê? Porque a Escócia e a Irlanda do Norte querem permanecer na União Europeia, a Inglaterra e o país de Gales não. Então, se houver uma saída sem negociação, sem que pelo menos os dois países tenham liberdade, não de integrarem totalmente os tratados da União Europeia,
mas sim do antigo mercado comum europeu, e isso pode levar o Reino Unido a desaparecer. Outra opção foi levantada pelo premier finlandês Antti Rinne, cujo país exerce a presidência semestral da União Europeia. Ele destacou que as negociações podem continuar após a reunião desta semana, o que fontes diplomáticas corroboram. A chance de reunião extraordinária ser realizada antes de 31 de outubro, o que poderia garantir a saída do Reino Unido nessa data. No plano mais otimista, mesmo que obtenha a aprovação da Europa para o pacto, Boris ainda deve passá-lo ao crivo do parlamento britânico, no qual não tem maioria. Caso seja necessário, os deputados podem se reunir numa rara sessão no sábado. A saída da União Europeia agravou os problemas de um bloco dilacerado por euroceticismo, disparidades econômicas e afluxo de imigrantes. O texto, então, no final, acaba por criticar a ideia da União Europeia. Isso, evidentemente, é uma posição tomada pela Folha de São Paulo, né? Não necessariamente por outras entidades. Então, a gente deixa aí em dúvida esta posição, porque não é uma posição de todos. Bem, vamos observar, então, a Veja do dia 6 de outubro de 2019. Nós não estamos com a atual, que começou a circular dia 13, porque nós estávamos fazendo uma reportagem extremamente relevante, extremamente importante, que era sobre as relações entre os Estados Unidos e a China rumo ao topo, assinado pelos correspondentes da Veja em Pequim e Xangai, Felipe Vilicic, André Lopes e Felipe Carneiro. Vamos lá então, nós estávamos analisando a situação da China e as suas transformações que ocorreram nas últimas 7 décadas, já que a China, dia 1º de outubro de 1949, tornou-se socialista, dia 1º de outubro de 2019, comemorou 70 anos. Durante boa parte do século XX, a China mal havia se industrializado. A maior parcela da população passava fome, e o país era visto como exemplo de como um antigo império pode se autodestruir em consequência de sucessivos erros políticos e econômicos. Na verdade, o que aconteceu com a China foi muito mais provocado pelo imperialismo, os interesses estrangeiros, sobretudo os ingleses, do que pelos erros internos. Sim, ocorreram erros internos, mas a manipulação, a militarização, a submissão do Império Chinês à Inglaterra, aos seus interesses, é que fez com que o país começasse a produzir como quaisquer colônias britânicas para o Império Britânico e contra o povo chinês. Então isso tem que ser verdade e é de praxe que a Veja não toque nesse ponto. Entretanto, a China promoveu um invejável plano de recuperação que a tirou do papel de polo miserável e a transformou no maior mercado consumidor do planeta e na economia que só perde em tamanho para os Estados Unidos. Há aqui, neste parágrafo, 2 erros. Primeiro, porque eles não atribuem essa evolução ao socialismo, e a China é um país socialista. E segundo, a China já é o maior produto interno bruto do mundo. Eu sou francamente discordante das fontes da Folha e da Veja. Como nós vimos, a Folha, sequer tem o cuidado de fazer contas e publicar fontes corretas, como nós analisamos ontem no caso do Prêmio Nobel da Paz, que veio da Etiópia. Nós analisamos os dados da Etiópia e do Brasil, comparamos e vimos que até contas erradas a Folha de São Paulo tem a pachorra, a audácia de publicar. Então todo cuidado é pouco.
Planejados como uma política de governo seguida à risca, os maciços aportes de dinheiro em tecnologia funcionam como motores por trás dessa revolução e fazem do gigante asiático o centro mais pulsante de inovação no mundo, desafiando o poderio americano nessa área. E isso é fato. E por que é fato? Porque a China investiu certo. A China investiu em tecnologia, mas para se desenvolver a tecnologia é necessária educação. E a China fez a lição de casa. Investiu e investe pesadamente na criatividade, na inovação e, evidentemente, nos estudos. E isso fez com que os chineses, além de dominar a tecnologia do mundo atual, passaram também a criar novas tecnologias, por isso estão na vanguarda do mundo. O futuro pertence à China, disse Lei Jun, o carismático fundador da fabricante de celulares Xiaomi, de Pequim, em uma conferência realizada no ano passado em São Francisco da Califórnia, nos Estados Unidos. Que audácia, hein, gente? Em plena terra do Vale do Silício. Recentemente, a Xiaomi lançou seu segundo modelo de telefone para 5G, o revolucionário sistema de conectividade. O gigante asiático largou na frente na corrida comercial em torno da novidade. Em diversas áreas, como a de conexão com a internet, por meio da tecnologia 5G, e em investimentos em inteligência artificial, a China disputa o topo. No primeiro campo, as 12 maiores cidades nacionais já têm acesso à tecnologia 5G. Em inteligência artificial, relatórios globais mostram que em 5 anos a China vai superar os Estados Unidos em estudos neste campo. Então, com mais uma parte da reportagem da China rumo ao topo, nós que nos concentramos nessa reportagem, nesta edição do jornal, em atualizar a situação do Brexit, ficamos por aqui, lhes desejamos tudo de bom, fiquem bem, continuem acompanhando o seu canal, não se esqueça de deixar a sua curtida e muito obrigado.